Vamos ver se entrou. Entrou. Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite, pessoal do Facebook. Luciana Aguiar falando do Gestalt Terapia com Crianças. Hoje é quarta-feira, não é quinta. Mas como eu anunciei nas redes, tanto no Face quanto no Instagram, eu tô entrando hoje para nossa mini live, já que amanhã, nesse momento, eu estarei voando para Belém, onde eu vou passar o fim de semana dando um módulo do curso de formação em Gestalt Infanto-Juvenil, lá no Centro de Gestalt Terapia de Belém, com a minha querida Cíntia Lavrati Brandão. Então hoje, gente, na nossa mini live, eu tenho a intenção de responder algumas perguntas que vocês deixaram para mim na live da semana passada. Para quem está chegando agora e não sabe do que se trata, eu combinei com vocês há 15 dias atrás que toda quinta-feira, às 20 horas e 15 minutos, eu vou entrar ao vivo, tanto no Instagram quanto no Facebook, para o que eu estou chamando de uma mini live, algo em torno de 30 a 40 minutos, sobre um tema dentro da clínica com crianças, sob o ponto de vista da Gestalt Terapia. E eu comecei a mini live há 15 dias atrás, falando da importância do trabalho com a família na clínica com crianças. Continuei semana passada falando de alguns dos desafios, né? Porque uma coisa é a gente falar da importância, fundamentar teoricamente. Outra coisa é a prática. E a prática traz muitos, né? Traz muitos desafios. Então, assim, o Edu Psicô, né? Psicólogo, ele comentou aqui no Instagram semana passada, porque eu pedi para vocês comentarem, né? A respeito daquilo que deixava vocês inseguros, amedrontados, com dificuldade ao lidar com essa família. E ele comentou: me sinto inseguro em lidar com os pais, em como responder aos seus questionamentos. E aí, gente, assim, se sentir inseguro quando nós começamos a atender, e principalmente numa clínica tão difícil, tão desafiadora como a clínica com crianças, é absolutamente normal, é absolutamente esperado. E como eu falei na live da semana passada, então quem não viu, fica postada na página do Facebook, né? No Instagram 24 horas, mas na página do Face tá lá. E eu falei exatamente disso, né? Como que trabalhar com os pais das crianças meio que ativa e resgata as nossas dificuldades, os nossos desafios e os nossos conflitos enquanto filhos, enquanto crianças que também em algum momento precisou lidar com pai, com mãe, enfim, né? A gente lida até hoje quem ainda os tem. E o quanto que esse trabalho ele acaba, né, resgatando as nossas pendências, as nossas dificuldades. E para quem está começando, é difícil mesmo. Então junta meio que a fome com a vontade de comer. Junta toda a mobilização que você está trabalhando com pais, né, no lugar de psicoterapeuta e não de filha. Pode mobilizar, né, e mobiliza, e principalmente se a gente tem assuntos inacabados, né, principalmente se a gente tem a nossa infância meio mais ou menos, meio mal resolvida, essas coisas podem acontecer, como também por falta de experiência. E experiência, gente, é o seguinte: experiência a gente não tem a não ser criando experiência. Portanto, é preciso ter um pouco de paciência conosco e saber que no início é difícil mesmo. Eu sempre conto
essa história do meu primeiro atendimento para os meus alunos. A primeira vez que eu atendi na minha vida, eu atendi uma mãe e uma avó, era uma dupla, que traziam um menino de 4 anos para psicoterapia. Isso era lá no final da década de 80, no SPA da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, onde eu me formei. Meu primeiro estágio clínico, meu primeiro atendimento. E o que eu tenho para contar para vocês desse atendimento é que eu tremia tanto, mas tanto, que o que me salvou é que eu atendia numa sala onde existia uma mesa, tipo mesa de médico, uma cadeira, né, nessa parte aqui da mesa e 2 cadeiras do outro lado. Como eu estava com a mãe e com a avó, elas sentaram do outro lado da mesa e eu sentei aqui. E para que elas não vissem a minha mão tremendo, eu coloquei a ficha que eu tinha que preencher da anamnese e todos os dados do caso numa prancheta no meu colo, escondido da mãe e da avó, de tanto que eu tremia. Se eu mantivesse a ficha na mesa, elas iam me ver assim, né? E isso eu conto para dizer assim, que não tem uma forma super ótima de começar. Que a gente começa com frio na barriga, que a gente começa com medo, que quando a gente começa, todas essas coisas surgem, mas que a gente precisa investir em tudo aquilo que eu já falei para vocês. A gente precisa estudar porque a gente precisa de fundamentação, a gente precisa de supervisão porque a gente precisa de alguém com mais experiência que acompanhe o nosso trabalho, e a gente precisa de psicoterapia para poder trabalhar as inseguranças que vêm a reboque das nossas situações não resolvidas da nossa infância e da nossa relação com os nossos pais. Se a gente faz esse trabalho de casa direitinho e vai, pouco a pouco, esses medos e essa insegurança vai dando lugar para uma propriedade, para um empoderamento e para uma escuta, principalmente uma escuta empática, que permite que a gente atenda esses pais e os auxilie a perceber a parte deles no processo, sem que a gente os culpe, né? Sem que a gente os julgue, sem que a gente faça ai ai ai, sem que a gente os aponte, mas ao mesmo tempo fazendo o que tem que ser feito, dizendo o que tem que ser dito e descrevendo o que tem que ser descrito. Quando o Edu diz aqui, eu fico inseguro em lidar com os pais, em como responder os seus questionamentos, a gente pode dizer o seguinte: tem 2 tipos de questionamentos quando a gente trabalha com os pais, né? Tem um tipo de questionamento que é o que eu chamo de demanda aflita, que são aquelas perguntas, são aqueles questionamentos, né? São aquelas situações em que os pais não têm a informação que nós, psicoterapeutas, temos ou deveríamos ter, né? Eles não têm aquele conhecimento, por exemplo, sobre desenvolvimento infantil, sobre o que seria típico, razoável, natural para cada faixa etária, sobre como manejar situações evolutivas, situações típicas do desenvolvimento, como adaptação escolar, desfraude, desmame, sono, alimentação, todas essas coisas pelas quais todas as crianças passam e os pais precisam manejar. Muitas vezes eles não têm conhecimento, eles não têm informação. Criança não vem com um manual, né, de instruções, e essa parentalidade, ela às vezes é muito difícil de ser exercida. Então tem alguns questionamentos dos pais que eles nos fazem, e que eles nos fazem porque nós somos o profissional que estudou para isso, né? Nós somos o psicoterapeuta que temos um conhecimento que eles não têm.
E quando o questionamento é nesse sentido, ou seja, quando eles chegam pra gente e dizem, eu não sei o que fazer, como é que eu faço? Dependendo do questionamento, se eu tenho uma informação que pode auxiliar esses pais, então eu devo dar essa informação. Isso é uma demanda legítima de uma informação que eles não têm. E eles não têm porque eles não estudaram psicologia. Eles não têm porque eles não estudaram desenvolvimento infantil. Muitas vezes eles problematizam e se preocupam com um determinado comportamento da criança que é perfeitamente explicável a partir daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente sabe a respeito de desenvolvimento, mas eles não sabem e de repente eles problematizam uma coisa que não precisa ser problematizada, por exemplo. De repente eles não sabem conduzir da melhor forma uma situação que é uma situação típica de desenvolvimento, como uma necessidade da criança pequena, por exemplo, em torno de 2 anos, né, um pouco mais, um pouco menos, de afirmar o seu poder de dizer não, né, o seu poder de escolha. Isso são os primórdios da capacidade da criança de escolher. E muitos pais não conseguem entender isso como algo que faz parte do desenvolvimento e tem muita dificuldade de manejar. Então, geralmente tendem ou a reprimir demais ou a largar a mão e deixar que a criança vire uma tirana, por exemplo, sem conseguir acertar a mão, porque sequer sabem o que está acontecendo, sequer entendem a função daquele tipo de comportamento para aquela criança naquela idade, naquele momento. Então, esses questionamentos a gente responde com as nossas informações. E a partir das informações, a partir do momento que eu esclareço para esses pais o que são aqueles comportamentos, em função de que eles acontecem, porque eu estudei para isso, e se eu não estudei, e se eu não estudei direito na faculdade, eu vou estudar agora. Então, se eu fiz aquela psicologia do desenvolvimento express, fiz um trabalhinho qualquer para passar e passei, então agora eu vou ter que estudar psicologia do desenvolvimento de verdade. Agora eu vou ter que observar crianças, eu vou ter que conversar com crianças para além da clínica, para que eu possa entender as formas típicas de cada faixa etária, de se comunicar, de se expressar, de brincar, para que eu possa esclarecer os pais acerca de alguma coisa que eles não sabem, mas que eu, com a minha formação, deveria saber. Na medida que eu trago esse tipo de informação para eles, então, juntos, nós podemos construir possibilidades de experimentação de novos comportamentos. É isso que a gente vai chamar, dentro do trabalho mais amplo com os pais, de orientação. Orientação nada mais é do que auxiliar os pais a construir uma proposta de experimentação de um determinado manejo, de um determinado comportamento. Agora que vocês sabem que isso que está acontecendo é explicado por isso, por aquilo, de que forma vocês podem lidar com isso de um jeito diferente? Que outros jeitos existem? Vamos lá. O que vocês pensam? O que eu posso acrescentar? E isso assim, vocês se imaginam fazendo isso? Isso seria possível? O que seria possível dentro da perspectiva de vocês? E aí a gente constrói e a gente combina uma determinada forma desses pais agirem, experimentarem e manejarem um determinado tipo de comportamento, que pode ser em relação à hora de dormir, que pode ser em relação à alimentação, que pode ser em relação à questão do uso de, por exemplo, que é muito comum, de TV e jogos eletrônicos. Às vezes são coisas assim muito básicas, mas que começam a gerar
um atrito, um conflito, uma confusão e uma bola de neve entre pais e filhos enorme. E são situações que, se os pais conseguem ter a informação e o auxílio para construir novas formas de lidar, muitas vezes a gente nem precisa atender a criança, porque aquilo que é problematizado, aquilo que é trazido como um sintoma e como um problema, na medida que é entendido e na medida que os pais se prontificam a fazer diferente com a nossa ajuda, muitas vezes essa família já se reconfigura e a coisa começa a andar, e não é nem o caso de uma psicoterapia. Esse é o primeiro tipo de questionamento. E para a gente poder responder esse questionamento, Edu, a gente precisa estudar. Eu acho que eu vi aqui passar, porque, gente, deixa eu sempre avisar. Eu não consigo olhar para várias câmeras ao mesmo tempo, olhar as perguntas de vocês. Então, assim, a chance de eu responder uma pergunta na lata é muito remota, porque eu não consigo enxergar tudo ao mesmo tempo. Mas volto a dizer, ninguém fica sem resposta. Se eu não responder agora, eu respondo por escrito. Se eu não responder por escrito, eu vou responder em outro vídeo, tá bom, gente? Se alguém me perguntar sobre uma indicação de psicologia do desenvolvimento, eu acho que para ter uma base é preciso, tipo, ler os clássicos. E o clássico é Ellen B, né? Ellen B, vocês conhecem essa autora? Ellen B, B de abelha. Ela tem um clássico que é uma tora, né? E que dá uma visão pra gente geral, né? Nunca é uma coisa absolutamente determinista, e nem a Gestalt terapia vai olhar o desenvolvimento assim, mas dá uma ideia para quem passou batido nas aulas de psicologia do desenvolvimento. E depois eu posso dar outras indicações, inclusive de leituras mais críticas, leituras que se afinam com a Gestalt terapia, por ter um olhar também para esse contexto sócio-histórico, cultural, que essa criança se desenvolve, porque sob o ponto de vista da Gestalt terapia, esse campo, ele faz muita diferença no ritmo desse desenvolvimento e nas aquisições desse desenvolvimento. Então a gente não pode olhar a psicologia do desenvolvimento como uma coisa que acontece com a criança, na criança, sem que nada que esteja fora contribua para isso, tá? Quem está assistindo as lives, quem já me conhece, quem já fez curso comigo sabe do que eu estou falando. Então às vezes eu preciso me repetir, às vezes eu preciso dizer uma coisa, mas é porque eu lembro que pode ter alguém olhando para mim pela primeira vez, me ouvindo, caindo de paraquedas na live e de repente não ter a perspectiva de que em Gestalt terapia a gente vai estar sempre olhando para o indivíduo no mundo, na relação, e nunca separado desse resto do mundo. Então, esse questionamento aflito, a gente responde desta forma, tá? Agora, existe um outro tipo de questionamento, né? Que talvez pegue mais a gente pelo pé, que são as demandas de... como é que eu vou dizer? São as demandas de conserto da criança. São as demandas de tempo de terapia. São as demandas dos pais de que as crianças se tornem assim ou assadas, que elas melhorem, que elas deixem de fazer isso e aquilo. Ou quanto tempo vai levar para você consertar o meu filho? Esses são outros tipos de questionamentos e que são trabalhados de uma outra forma. E aí é preciso que o psicoterapeuta tenha muita propriedade, esteja muito apropriado da sua abordagem e daquilo que fundamenta o seu trabalho, para poder bancar, de alguma forma, não satisfazer os pais em todas as demandas que eles trazem. Porque muitos pais trazem pra gente uma demanda
de transformarem as crianças em bonecos, de transformarem as crianças em robôs que a gente aperta parafusos. Trazem os seus filhos e dizem: este aqui é o fulaninho é uma caneta azul, eu quero que você transforme o fulaninho num giz amarelo, porque caneta azul não é legal. Eu sempre fui um giz amarelo, então eu quero que o fulaninho seja um giz amarelo também. Ou, sempre que eu pensava num filho, numa filha, ela tinha que ser, sei lá, um lápis cor-de-rosa. E como que ela é uma caneta azul? Então, eu faço essa metáfora para mostrar que muitas vezes esses questionamentos, eles podem pegar a gente muito fundo, porque principalmente quando a gente está começando, e é um momento que a gente está mais inseguro e que a gente não conhece direito a abordagem, né? Tem gente que nem tem abordagem, né? Porque nem fez uma formação, nem investiu numa coisa assim. Então, você acaba sendo muito seduzido a funcionar a partir do que os pais dizem que é para você fazer, o que os pais querem que você alcance. E se você se perde e se deixa fisgar com esse tipo de demanda, você perde a mão completamente do trabalho. É por isso que eu digo que a primeira tarefa que a gente tem na clínica com crianças, junto a esses adultos que procuram psicoterapia em nome de uma criança, porque criança não procura terapia sozinha, tá, minha gente? Criança vem puxada pela mão. Então, inicialmente, eu não sei do que a criança precisa, eu não sei nem se ela precisa, mas eu sei que tem ali um adulto, 2 adultos, sei lá, que problematizam alguma coisa a respeito dela e me pedem alguma coisa em nome dela. E eu preciso escutar muito este pedido. Eu preciso ficar muito atenta ao que é pedido, porque nem sempre eu vou poder responder ao que é pedido, né? E aí, talvez seja um dos grandes desafios da clínica com crianças, mas que um psicoterapeuta, e particularmente um gestalt terapeuta, não pode se deixar capturar, que é o que eu vou dizer agora para vocês. O nosso objetivo não é realizar... Estão ouvindo, né? Anota aí. O nosso objetivo não é realizar uma clínica normativa, adaptativa. Nós não consertamos crianças, nós não adaptamos crianças, nós não transformamos caneta azul em giz amarelo, ainda que seja isso que os pais venham pedir. Eles pedem. Eles problematizam alguma coisa porque a criança faz sintomas? Sim. Eles muitas vezes acham que já sabem o caminho e dizem o que a gente tem que fazer? Sim. E qual é o nosso papel? Atender, entrar no papel de filha obediente, de filha que precisa de aprovação, de filha que precisa ganhar estrelinha do papai e da mamãe e dizer sim, 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 pode deixar, eu vou fazer com que ele fique mais assim, menos assado, né? Extrovertido, tímido, isso e aquilo. Não. O meu papel é entender o que está acontecendo com essa criança, de modo que ela precisa se comportar, ela precisa ajustar os comportamentos dela nas relações dessa forma. Em outras palavras, para que essa criança precisa fazer o que ela está fazendo? E o que isso fala das necessidades dela? E de que forma esses pais contribuem para que essa criança faça esses sintomas sem se dar conta disso? Será que o que os pais me pedem é algo possível? Será que o que os pais me pedem não é exatamente o que está adoecendo essa criança? Será que o que os pais me pedem não é a tradução de uma não aceitação
de um modo de ser, né? De um filho que não é a sua imagem e semelhança, de um filho que existe diferente deles? Será que o que esses pais me pedem não é exatamente o que eu preciso auxiliá-los a perceber que está acabando com o bem-estar da criança? Então, eu não tenho que responder questionamentos, eu preciso compreendê-los. Eu preciso compreendê-los dentro da situação geral do caso, dentro daquilo que a criança me mostra, dentro daquilo que é problematizado, e a partir da compreensão dessa demanda, devolver para os pais aquilo que eu posso fazer por eles. Então, quando os pais me procuram, sei lá, no mês de outubro e dizem: o meu filho está com média 1 e 2 em todas as matérias, ele vai perder o ano, tem alguma coisa de errado, ele não larga o videogame, ele vai dormir 3 horas da manhã e não sei o quê. Você acha que dá para ele passar de ano? E eu vou dizer: não sei, muito provavelmente não. Mas do que a gente está falando? A gente está falando de perder o ano? Ou a gente está falando de uma criança que, através de um profundo desinteresse e um fraco desempenho na escola, está mostrando que tem algo que não está legal com ela? Então, eu não vou passar o seu filho de ano, mas eu vou ajudá-los a compreender o que está acontecendo com ele, né? E de que forma o que vocês estão fazendo, do jeito que vocês estão fazendo, as providências que vocês estão tomando. E quando eu digo isso, os pais estão sempre cobertos de boníssimas intenções, tá, gente? Não é uma coisa assim de porque eles são do mal. Não. Mas às vezes eles estão achando que estão abafando, eles estão achando que eles estão sendo os maiores educadores da paróquia e não estão, né? E pelo contrário, estão dando tiro no pé, o tiro está saindo pela culatra. Então eu vou dizer para eles que eu não vou fazer esse filho passar de ano, mas eu vou ajudá-los a compreender o que está acontecendo, de modo que essa criança não rende nessa escola, de modo que essa criança não desempenha, não se interessa. Onde está o interesse dessa criança? Para onde foi a energia dessa criança? São essas perguntas que eu me proponho a responder. E a responder para todos eles, que é a nossa forma de compreensão, a nossa forma de compreensão diagnóstica. E aí a gente volta para aquilo que é muito importante. Como é que eu vou ter segurança para não atender essas demandas? Para dizer: não, isso eu não posso fazer por você. Eu posso fazer por você isso, isso, isso. Eu só vou conseguir fazer isso que eu acabei de dizer se eu souber o que eu estou fazendo. E como é que eu vou saber o que eu estou fazendo? Minha gente, a gente só vai saber o que a gente está fazendo se a gente se dedica à nossa formação, tá? Se a gente estuda, se a gente faz supervisão, se a gente entende para que a gente está fazendo aquela intervenção e não outra. Eu canso de falar isso nas lives, nas palestras para os meus alunos. Enquanto a sua abordagem, seja Gestalt terapia ou qualquer outra, enquanto a abordagem que você escolheu não tiver assimilado o suficiente de modo que ela possa fundamentar claramente a intervenção que você está fazendo, você está atendendo sem saber o que faz. Você está atendendo, tipo, no achismo. E por isso é tão importante a formação, né? Seja formal, né? Você vai fazer um curso de formação, seja investimentos em estudo, psicoterapia, supervisão, enfim, que também não é uma coisa que termina em 3 anos de um curso de formação. É uma coisa que precisa estar sempre em processo, está sempre caminhando. Você precisa estar sempre disposto a colocar o que você conhece na mesa e questionar, a colocar o que você faz na mesa e questionar, e a colocar quem você é na mesa e questionar também.
É isso que vai dando segurança, viu, Edu, que deixou a mensagem lá no Instagram pra mim. É isso que vai dando segurança para que a gente possa responder os questionamentos dos pais e para que a gente possa fazer o nosso trabalho e não contribuir para um esquema muito louco que tenta adaptar crianças, que tenta fazer com que crianças deixem de ser pessoas e virem simulacros, e virem cópias, e virem projeções concretas das expectativas e dos desejos dos adultos, porque isso é adoecedor. E se responder aos questionamentos dos pais for fazer uma aliança com isso, eu não vou estar fazendo o meu trabalho. Eu vou estar ajudando outros adultos a matarem o que essa criança tem de essencial, de específico, de singular, de diferente e que porventura não está sendo visto, não está sendo aceito, não está sendo compreendido, não está sendo nutrido, satisfeito e respeitado. Certo, minha gente? Então, é dessa forma que a gente vai se empoderando, digamos assim. E quero aproveitar também um minutinho final da nossa mini live, porque eu falo demais e a mini live passa muito rápido. Para responder uma pergunta mais objetiva, quem fez essa pergunta foi a Rafaela Matos. Rafa, minha aluna querida, minha aluna do curso online de Gestalt com Crianças. Rafa, você tá aí? Minha aluna do curso de Gestalt com Adolescentes, que vai começar daqui a pouquinho. A Rafa fez